RCP Notícias. 13 horas em Cabo Verde. Vamos às notícias a esta hora. Iniciamos conhecendo os títulos. Boa tarde. Primeiro-Ministro pede aos jovens que não se resignem perante os problemas do país na abertura do Fórum Jubilar da Juventude. Cardeal apela a não fragmentação social e jovens pedem mais investimentos e oportunidades mais assertivas que evitem a saída dos jovens do país. SIACS acusa câmaras que ainda não implementaram o PSFR, aprovado, de estarem a aguardar recurso disponibilizado para fins eleitorais. Cozinheiras escolares manifestam-se e prometem paralisação caso a FICAS não implemente o PCFR. Vamos tentar neste jornal ter a posição da FICAS. Ucrânia continua operações militares inéditas no interior da Rússia, que alargou a zona de retirada de civis. Israel, pendente de um ataque do Irão, a Força Aérea Israelita suspende viagens de seus militares para o estrangeiro. Incêndio descontrolado lavra nos arredores da capital da Grécia. Atualização, portanto, de estas e outras notícias, logo a seguir com o jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. O primeiro-ministro José Luís Correia e Silva pediu hoje aos jovens que não se resignem perante os problemas do país. O primeiro-ministro reconhece que os cabo-verdianos, sobretudo os jovens, têm ainda desafios, mas considera que os progressos alcançados dão alguns sinais de esperança. Temos problemas? Sim. Temos pobreza, desemprego e deterioração de valores? Temos. Há jovens a emigrar? Sim. Mas há muitos mais a quererem ficar e a quererem fazer as suas vidas aqui em Cabo Verde. Temos problemas, assim como todos os países têm, e não devemos ficar também contentes ou apáticos perante os problemas, não é isso. Temos problemas, mas o percurso de Cabo Verde e os progressos que vimos fazendo são motivos de confiança. Temos desafios e vamos vencê-los juntos. Numa clara alusão à importância do capital humano, o primeiro-ministro explicou que os recursos naturais nem sempre são essenciais ao desenvolvimento, dando exemplo de países com abundantes recursos naturais, mas sem capacidade de empreender uma transformação que beneficie as pessoas. Os recursos ajudam se forem bem geridos. É ambiente de estabilidade, boa governança, baixos níveis de corrupção e com instituições fortes para serem transformados em educação, saúde, emprego, proteção social, ciência, tecnologia, inovação e capacidade empreendedora dos cidadãos. E há exemplos por aí. Há países com abundantes recursos naturais e minerais que não conseguem fazer essa transformação em educação, em ciência, em tecnologia, em saúde, em emprego e têm baixo nível de desenvolvimento humano e elevado nível de pobreza. Todos esses desafios, acredita José Luís Correia e Silva, também dizem respeito ao Fórum Jubilar dos Jovens Cabo-Verdianos, cuja sessão de abertura presidiu hoje aqui na praia. Um momento que espera seja de reafirmação de valores que definem os cabo-verdianos como nação. A resiliência, a solidariedade, a justiça social e o respeito pela dignidade humana. A nossa sociedade precisa de jovens que não só sejam formados academicamente, ter diploma na escola ou na universidade, mas que sejam líderes éticos, capazes de enfrentar os desafios do mundo moderno com empatia, positividade e coragem. Cientes dos problemas dos jovens estão também os delegados ao Fórum Jubilar. Em nome dos peregrinos, Mayra Tavares apontou Cabo Verde como sendo o maior desafio enfrentado pelas novas gerações. É por Cabo Verde que estamos aqui e queremos sair daqui mais convencidos e mais comprometidos com este grande desafio. Nós, os jovens, somos força, somos energia, somos sonhos, somos audácia, somos capacidade de risco e somos Cabo Verde. E o cardeal de Cabo Verde, Dom Arlindo Furtado, realçou na abertura do fórum a necessidade de se evitar a fragmentação social, apelou à construção de um projeto comum de desenvolvimento que não deixe ninguém de fora em Cabo Verde. O evento, que antecede às celebrações dos 500 anos da Igreja Católica e da Diocese de Santiago e conta com a participação dos jovens de todas as ilhas e também do Senegal, segundo o Padre Ima, é um momento de reflexão e preparação dos jovens para o futuro no âmbito do projeto do decênio que desemboca em 2033. O Canda Borifortes tem os detalhes.
Depois de um conjunto de atividades envolvendo jovens das duas dioceses de Cabo Verde, que englobaram encontros com famílias em Santiago Norte, de 4 a 8 do mês corrente, e de celebrações na cidade da Praia até ontem, com destaque para uma Eucaristia ao ar livre, teve lugar hoje a abertura do Fórum Jubilar dos Jovens Cabo-Verdianos, animado por 3 painéis sobre os jovens e os desafios da era digital e da inteligência artificial, coincide com o Dia Internacional da Juventude, instituído pela ONU em 1999, cujo lema este ano é do clique ao progresso. O evento encerra a semana central final do Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos, que tem como lema para o compromisso e o contributo jovem para e com a nação cabo-verdiana, deixa entender o presidente da Comissão Executiva do projeto dos 500 anos da Diocese de Santiago e da Igreja no país, o Padre Ima. Os jovens que estiveram nesta Semana Central final desde o dia 4, aqui na Ilha de Santiago, depois de tudo que viveram, e ouvimos ontem no ponto alto, foi a missa, é um momento de respiro, de reflexão, antes de partir, para levarem a síntese com o memorando que vão fazer neste decênio até o 2033 para construir essa geração dos 500 anos. Com isto, o mote é olhar o passado, animados pela gratidão, é capacitar os jovens, prepará-los com todos os valores essenciais, os ingredientes para darem contributo neste mundo adulto. Capacitar este período de vida para que possam colaborar da melhor maneira na construção. Com os 3 painéis que vamos ter, os jovens vão ouvindo e vão eles mesmos tirar os ingredientes para cada um deles e depois para os seus grupos, os seus movimentos, as suas ilhas. Estão os jovens de todas as ilhas de Cabo Verde e temos um grupo de jovens que veio de Senegal. Já o cardeal de Cabo Verde, Bispo Dom Arlindo Furtado, alertou para o perigo da fragmentação social desmedida e exortou à construção de um projeto comum de desenvolvimento que não deixe ninguém de fora. Temos que fazer isso em conjunto, pensar juntos, projetar juntos, planificar juntos, executar juntos, sem que ninguém fique de fora. Nós temos de estar conscientes daquilo que somos, aonde queremos chegar. Sem valores, sem princípios, andamos à deriva. E à deriva, qual será a meta que queremos atingir? Temos que ter princípios, tem que ter valores éticos, norteadores da nossa vida, dos nossos projetos, dos nossos planos, das nossas ações individuais e coletivas. Mas nós vivemos num mundo super individualista. Corremos o risco de fragmentação. A fragmentação exagerada enfraquece. Temos que ter, como o segundo painel parece que propõe, temos que ter um ecossistema para os nossos jovens. Não só para a política e para a formação, na igreja também. É preciso estarmos atentos para evitarmos a fragmentação exagerada. Aqui o superindividualismo nos pode levar para sabermos ser utilizadores inteligentes e sábios de todos os instrumentos que estão à nossa disposição. Ou seja, referiu Arlindo Furtado, com a união de todos, colocar a tecnologia moderna ao serviço das pessoas e de uma vida de mais qualidade e não se deixarem instrumentalizar por sistemas e tecnologias. Da Semana Central final do Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos 2024 fez parte também um festival de música na cidade da Praia, uma aula magna na Assembleia Nacional e visitas a sítios históricos, entre outros. E os jovens pedem mais investimentos na juventude através de oportunidades mais assertivas para a geração de empregos que permitem reter talentos numa altura em que se registra a fuga de mão de obra para o estrangeiro na busca de melhores condições de vida. Os entrevistados pela Rádio de Cabo Verde também apelam aos jovens a serem mais proativos e a desbravarem novas oportunidades em meio aos desafios. São observações feitas pelos jovens neste Dia Internacional da Juventude, na cerimónia de abertura do Fórum Jubilar da Juventude, conforme a Edneia Barros. A juventude cabo-verdiana quer mais oportunidades para dar maior contributo no desenvolvimento do país. Já Elsa de Santiago, Danielson de Santo Antão e Jaciane da Ilha do Maio apontam algumas áreas que precisam de mais investimentos. Falta-se mais oportunidades financeiras para jovens empreendedores, para jovens que trabalham, mais valorização também para o mercado de trabalho, condições de trabalho, melhoria naqueles que se ali para ter mais motivação para manter o jovem a sair fora para manter que tem estabilidade. Ainda que tem um trabalho ali, mas financeiramente nunca tem tanta estabilidade e ao mesmo tempo também obtém
sensação uma jovem para ter estabilidade financeira na carreira, ok, tem que se aliar à política, mas tem que haver que tem aposta na investigação, jovens investigadores, para ter um projeto, para mais brilhante que é, tem dificuldade na ter financiamento. Bom, sim, dando ele é bastante agrícola, então que fixa jovem assim, dando poder ter dinâmicas. Por exemplo, na pesca, agricultura, às vezes ele é bastante difícil assim, então, só que às vezes é difícil encontrar gente para fazer agricultura, que os jovens têm tudo por ti, por exemplo, poder dar algum esforço, poder arranjar água, que se quer ter água, vou conseguir fazer um trabalho assim. Mamãe é uma ilha próximo da capital e do país, mas ao mesmo tempo longe, então não falta mais emprego e mais oportunidade para jovens. A par de mais investimentos, o lado espiritual também deve ser observado pela juventude para manter a esperança renovada para lidar com os desafios. Defendem jovens que participam no Jubileu 2024, apelando mais proatividade. Está chamando muito, você está querer para coisas achas lá onde quer estar, que você está levantando para jovem também. Acreditamos que a igreja é uma boa forma de jovens ser mais proativo e de dar nos voz também, vez e voz para jovens cabo-verdianos. Mas é questão para trabalhar mais com os jovens, para a moda de juventude, se crê. Que está chamando também sabe, mas para quem está dentro da igreja que está participando naquelas atividades ali, do mês de ajuda que os outros jovens a entrar naquelas atividades para poder hoje amar. Com Cristo tudo é mais sabe. Sem Deus que é fácil caminhar na dia de hoje. Está caindo na tua tentação, então tem fé e tem alguém por perto para ajudar, certeza a alcançar coisas que não te desejam. Os entrevistados que participam no Jubileu dos Jovens 2024 prometem levar para as suas comunidades a orientação para escolhas saudáveis com base nos conhecimentos adquiridos durante uma semana do evento. E a Câmara Municipal do Sal assinalou o Dia Internacional da Juventude com a segunda edição do Fórum da Juventude, este ano sob o lema Jovem Power, Responsável e Resiliente. A atividade que reuniu mais de 100 jovens teve 3 painéis, um deles versando a saúde mental jovem. A Carciana Lima tem os detalhes. Saúde Mental Jovem foi o painel da abertura do Fórum da Juventude promovido pela Câmara do Sal. O tema de muita pertinência no seio da camada juvenil foi orientado pelas psicólogas e professoras Liu Évora e Nádia Santos e contou com o depoimento de uma jovem que já enfrentou problemas emocionais sérios. O Fórum para assinalar o Dia Internacional da Juventude enquadra-se num vasto programa, já que a idilidade salense, conforme explica o vereador Euclides Silva, decidiu dedicar o mês de agosto inteiramente à juventude. Ao longo dos anos do TEMBIT aumenta, prolonga o período de comemoração do Dia da Juventude. Já foi um dia apenas, já foi semana, já foi 15 dias, agora não decidi fazê-lo durante todo o mês. Ele tem no definir como um lema, no ter como lema Jovem Power, responsável e resiliente, que tem como objetivo consciencializar os jovens para o papel que se tem, reconhecer esse papel que se tem na sociedade, mas também consciencializar a sociedade para o que esses desafios também que existem. Não tem diversão, mas também não tenta fazer esse espaço ali para debate. Aí não tem painéis, não tem 3 painéis ali, super importante para a camada juvenil e trazer um bocadinho aqui para debater e para se trazer também esses subsídios, aquilo que se tem aqui para acrescentar à Câmara, ao município, no desenvolvimento de políticas para a camada juvenil. Os jovens Rafael Timas e Railson Silva realçam a importância desse espaço de informação e debate. É interessante porque esta aborda o tema, não também conhecer pessoas, ouvir pessoas que têm experiência em certas áreas. Se você tiver alguma dúvida, você é capaz de trazer, se está motivado. Então acho que é bastante interessante porque, sei lá, e às vezes você só precisa de ouvir alguma palavra de um profissional e ali você tem aquela oportunidade. Principalmente crianças nesse mundo que está a viver e saúde mental dos jovens está totalmente não quero falar acabado assim, porque é uma palavra muito coisa, mas jovens precisa de orientação. Jovens precisa muito de orientação. E sobre e Câmara Municipal e Gabinete de Juventude território esse mês inteiro sobre e jovem, principalmente na férias, que o pessoal que está nada fazer na casa ou algo do tipo. E foi uma iniciativa super espetáculo. A segunda edição do Fórum da Juventude contou com mais 2 painéis, um sobre comportamentos desviantes na juventude e o último versando
o perfil do jovem responsável e resiliente. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, 13 horas mais 15 minutos. O Sindicato da Indústria, Serviços Gerais, Alimentação, Construção Civil, Agricultura, Serviços de Segurança Privada e Serviços Marítimos e Portuários, SIACSA, diz que a situação laboral no país não vai bem. O presidente do SIACSA, Gilberto Lima, entre um rol de irregularidades que diz estar em curso no meio laboral cabo-verdiano, acredita que as câmaras municipais que ainda não implementaram o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações, PCFR, não fizeram por estarem a guardar o dinheiro recebido para fins eleitorais. A Joana Lopes esteve na conferência de imprensa do SIACSA. Em conferência de imprensa, hoje de manhã na praia, o presidente do SIACSA assegura que a situação laboral no país não é boa e explica as razões. Não está bem porque a intenção deliberada de alguns atores sociais em provocar ali e acolá, um pouco por todo o país, conflitos laborais e até criar caos em alguns setores de atividade. A situação sociopolítica laboral não vai bem porque são esses mesmos atores que prevaricam os direitos mais elementares da classe trabalhadora. Acredita Gilberto Lima que o principal problema laboral neste momento tem que ver com a não implementação do PCFR pela maioria das câmaras municipais, apesar de terem recebido dinheiro para o fazer. O epicentro das demandas laborais atual tem que ver com as câmaras municipais, no incremento e observância do PCFR, bem como os contratos precários existentes e ainda os Ministérios da Justiça e da Saúde no tratamento dos agentes recém-formados e concursos públicos dos enfermeiros. Como é possível entender uma demora tão longa para cumprir o plano, cargo, funções e remunerações? Essa questão da financeira não se foi. Todas as câmaras receberam valores para efeito da implementação. Estão a aguardar dinheiro. Vem lá a campanha. Já sabe como é. Como é possível entender a demora de 3 promoções vencidas em atraso nas câmaras municipais? Entende que a situação mais grave está a acontecer na Câmara da Boa Vista, pelo que estão sobre a mesa outras formas de luta. Como é possível entender ainda a situação laboral na Câmara Municipal da Boa Vista, cujas dívidas dos funcionários relacionados com a atualização salarial ronda de 2019 a 2020, de 2023 a 2024, bem como a não observância do PCFR no seu incremento. Uma vez que essas questões já ultrapassou todos os limites do desejável. Brevemente, os trabalhadores vão tomar as medidas que entenderem ser viáveis para o efeito. Acrescenta ainda Gilberto Lima que é chegado o momento de despartidarização da função pública, já que a situação como está cria grandes complicações no que toca ao princípio da igualdade de oportunidade. Quem também está a exigir a implementação do PCFR são as cozinheiras que trabalham nas cantinas escolares ao serviço da FICASE. Fizeram uma manifestação no passado sábado em Assobada. Em instantes, às 12h30, o Conselho de Administração da FICASE convocou a imprensa para um pronunciamento. A jornalista Nani Vaz esteve presente, está neste momento na redação. Contamos ainda neste jornal ter a posição da FICASE em relação a este assunto. A Fundação Maio Biodiversidade promoveu durante este final de semana uma mega campanha de distribuição e plantação de plantas fruteiras a todas as localidades da ilha. São cerca de 800 espécies que foram produzidas no viveiro do Parque Natural no norte da Ilha do Maio pelos vigilantes da natureza. O José Carlos Varela conta-nos os detalhes. Esta iniciativa surge no âmbito do concurso Zona Mais Amiga do Ambiente, que tem como objetivo sensibilizar as pessoas de diferentes povoados a se envolverem na sensibilização e limpeza das suas zonas, e os vencedores ainda terão incentivos por parte da FMB, Fundação Maio Biodiversidade. Associado a isso, chega o componente dos espaços verdes, que acaba por fomentar a resiliência climática e ajudar na autossuficiência alimentar, diz Janete Almeida, da FMB. A iniciativa nasceu na Fundação em 2021, que é uma iniciativa que está fazendo Zona Mais Amiga do Ambiente, que é
concurso, uma competição saudável, né, que nós tenta mobilizar toda a comunidade mais em prol de conservação ambiental. O objetivo é que a comunidade por si só, ou seja, cada pessoa em si é um cidadão para mobilizar para a conservação ambiental. E dentro desse concurso ele tem 5 grandes áreas de atuação ou de atividades que é implementado. Uma das áreas é aumento de espaço verde dentro da comunidade, por isso que hoje no Sali está a fazer ato simbólico, distribuição de plantas frutíferas e nativas em toda a comunidade Ilha do Maio. E envolvência de criança, por quê? Envolvência de criança simboliza a pessoa em parceria com a conservação do ambiente. Como pessoas é um elemento importante na conservação ambiental, até porque para não ter grandes resultados é preciso que a comunidade, pessoas se engajar e mobilizar para perceber qual que é o enquadramento de conservação, qual que é o benefício de conservação e também entender qual que é a repercussão de ações não muito boas que acaba a afetar o nosso próprio humano. De acordo com Daniel Santos, ao longo deste processo de plantação de árvores, a FMB encarrega-se de fazer o seguimento e apoio lá onde se for mostrar necessário, de forma a atingir o sucesso do projeto. Se uma fundação tem que viver, então não conseguir produzir plantas na viver. Então não resolve, não acha materiais interessantes e desafia a comunidade a esme apoio planta nessas comunidades, a criar espaço verde e não puxa na fruteiras, árvores que pessoas têm interesse na põe na quintal de casa, até para dar alguma fruta durante o ano todo, não? Então não pensa, mas seria interessante para cada comunidade, para nos desafiar quem que põe mais planta dentro de zona. A primeira localidade a ser contemplada foi a do Morro. A nossa reportagem conversou com o primeiro beneficiário. Bom, primeiramente foi surpresa muito agradável ter em conta a planta. Já é responsabilidade muito grande, porque tendo em conta que também cuida de mais um ser vivo, para além de mim, sou cuido da minha cabeça, sou cuido de família, e aquela planta também, se calhar, é mais uma família de meu concorrente, mais um ser vivo. Certeza, às vezes, entregar ela com muito amor e carinho, te permite também fazer o mesmo, de altura, amor, tudo carinho, tendo em conta que a planta, para sobreviver, demora novo também ser amor, carinho, proteção e o que te permite a viver. Juntamente para um Maio melhor e mais verde, este é o lema que a Fundação Maio Biodiversidade está a levar a cabo no âmbito da mega campanha de plantação de árvores fruteiras em todas as localidades da ilha. E numa primeira fase foram distribuídas cerca de 800 plantas fruteiras, de entre elas tamarindo, papaieira, calabaceira, zimbrão, tarafe e moringa. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, quando são 13 horas mais 22 minutos, nesta segunda-feira, 12 de agosto, foi num dia como hoje, 12 de agosto, mas no longínquo ano de 1949 que foram assinadas as Convenções de Genebra. A efeméride é recordada pelo Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo de Carvalho, para quem é inegável o papel que o direito internacional humanitário tem tido na mitigação das consequências das guerras. De 1949 para agora, veja o mundo de hoje e aquilo que o direito internacional humanitário representa para, tanto para, eu diria, não só mitigar os efeitos da guerra, mas também para, diria eu, chamar a atenção aos decisores militares, políticos, de que há uma convenção, há um acordo, há um tratado, no quadro dos quais se deve proteger a população civil, os seus bens, se deve proteger aqueles que, infelizmente, durante um conflito acabaram por ficar, portanto, imobilizados, e, enfim, e também tudo aquilo que constitui, portanto, bens que são protegidos no âmbito das convenções, nomeadamente as instituições humanitárias, as estruturas de saúde, as escolas, as universidades e as fábricas. Tudo isso resulta das convenções de Genebra de 1949, em relação às quais todos os Estados do mundo são vinculados. Ratificadas por 196 países, as Convenções de Genebra, recorte, são 4. As primeiras estabelecem regras para o tratamento de combatentes feridos e doentes, tripulantes de navios naufragados e prisioneiros de conflitos armados internacionais, e a quarta estabelece normas para os métodos de guerra e para a proteção de civis em tempos de guerra. A Rússia anunciou esta segunda-feira o alargamento da zona de retirada de civis da região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia, na sequência da incursão ucraniana iniciada
iniciada no dia 6 de agosto. Antes da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, cerca de 15 mil pessoas viviam no local, de acordo com os dados oficiais. Após meses de recuo contra os soldados russos da frente oriental, a Ucrânia lançou uma operação de grande escala sem precedentes da região russa de Kursk. A cidade vizinha de Belgorod não está atualmente envolvida em combates, mas a situação é considerada alarmante pelas autoridades. Um alto responsável da segurança ucraniana disse à France Press, sob a condição de não ser identificado, que milhares de soldados participam na incursão em território russo. O exército russo insiste que está a infligir pesadas perdas aos ucranianos, em particular ao impedir tentativas de fuga na direção de cidades situadas a cerca de 30 km em linha reta do território ucraniano. Em Moscou, os voluntários organizaram-se para ajudar as mais de 76 mil pessoas já retiradas da região de Kursk devido à ofensiva ucraniana. Num centro de recolha acumulavam-se hoje sacos de plásticos com roupa, sacos de cama, comida para bebê e também brinquedos ou produtos de higiene. No exterior, no passeio, um cartaz escrito à mão indicava tratar-se de ajuda humanitária para o centro de recolha de Kursk. O ministro da Defesa da Rússia insistiu hoje que a guerra da Rússia não é contra a Ucrânia, mas sim contra o Ocidente coletivo, liderado pelos Estados Unidos e seus aliados. O Instituto por Estudo de Guerra considera que Vladimir Putin, ou seja, o presidente da Rússia, e o comando militar do país provavelmente avaliaram incorretamente a capacidade da Ucrânia a atacar. No seu mais recente relatório partilhado na rede social X, o organismo diz que a Rússia achou que a Ucrânia não tinha capacidade para contestar a iniciativa e duvidou da capacidade da Ucrânia para conseguir uma surpresa operacional, como a que tem vindo a acontecer esta semana e que já levou a Rússia a evacuar 2 regiões. A Força Aérea de Israel suspendeu hoje as viagens ao exterior dos seus militares, informou um porta-voz militar. A região está se preparando para possíveis ataques contra Israel por parte do Irão e seus aliados após a morte de membros do alto escalão dos grupos militantes Hamas e Hezbollah, através ou por parte das forças israelitas. As instruções de segurança dos militares para o público em Israel, em geral, permanecem inalteradas. Ontem à noite, o Hezbollah disparou uma série de foguetes em direção ao norte de Israel, enquanto as forças israelitas permanecem em alerta máxima para possíveis retaliações do Irão e os seus representantes após o assassinato de um importante líder do Hamas no mês passado. Cerca de 30 foguetes foram lançados do Líbano, disseram as forças de defesa de Israel, acrescentando que alguns caíram em áreas abertas e não houve relatos de feridos. Os Estados Unidos também já estão a se preparar por um eventual conflito. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, destacou um submarino com mísseis guiados para o Oriente Médio e acelerou a chegada de um grupo de ataque de porta-aviões à região antes de um ataque iraniano previsto contra Israel, disse o Pentágono num comunicado emitido ontem à noite. Na Grécia, as autoridades ordenaram hoje a retirada de habitantes na região de Atenas, na sequência dos incêndios florestais que estão a assolar a zona. As chamas estão a lavrar desde ontem nos arredores da capital grega e as autoridades do país admitem que o incêndio está fora do controle. A agência Reuters adianta ainda que, nas últimas horas, 3 hospitais já foram evacuados. Até o momento, várias casas já foram consumidas pelas chamas e uma equipa especial da polícia foi obrigada a libertar dezenas de pessoas que ficaram presas em 25 carros quando tentavam escapar ao incêndio. O primeiro-ministro da Grécia, que estava de férias na ilha de Creta, antecipou o regresso à capital e está a coordenar a resposta ao fogo. Nesta altura, a imprensa grega afirma que a linha de frente do incêndio tem uma extensão de 30 km. As autoridades gregas abriram um estádio olímpico, Oaka, no norte de Atenas, para acolher os milhares de pessoas deslocadas. Na noite de ontem, mais de 11 mil pessoas já tinham sido aconselhadas a abandonar 7 localidades e direcionadas para uma cidade costeira. O Ministério da Proteção Civil da Grécia alertou, no passado sábado, que metade do país corria um elevado risco de incêndio até pelo menos 15 de agosto devido às altas temperaturas, rajadas de vento e também devido à seca. Temperaturas de 39 graus Celsius e ventos superiores a 50 km por hora são ainda esperados na região esta segunda-feira, de acordo com os serviços meteorológicos. Dissemos que contávamos ter aqui neste jornal a posição do Conselho de Administração da Ficaz em relação à manifestação das cozinheiras que reclamam a implementação do PCFR. A Nani Vaz, como eu disse, foi por uma conferência de imprensa que estava aprazada para as 12h30, mas acabou por acontecer um pouco mais tarde. Ela está na redação, mas ao que parece não vai ser possível termos neste espaço a posição do Conselho de Administração da Ficaz, o que ficará então para ser certamente que o
amigo ouvinte poderá, nos próximos informativos da Rádio de Cabo Verde, conhecer a posição da Ficaz em relação a esta matéria. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago, a começar pela movimentação aérea. Em instantes chegou um aparelho em São Vicente que partiu de São Nicolau, um voo da TACV, e neste momento o que é que temos? Temos um aparelho da TUI que vem de Manchester, vai para Boa Vista com aterragem prevista daqui a pouco, às 1h46 minutos. Uma outra aeronave da TUI, só que vem de Londres, vai aterrar no Sal daqui a pouco tempo, se calhar já está mesmo prestes a tocar as rodas aí na pista do aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal. Do Sal partiu um aparelho da Enter Air que vai para Paris Charles de Gaulle e deve aterrar na capital francesa às 9h18. Um pouco mais à frente está uma outra aeronave que é da TUI, também partiu do Sal e vai para Bruxelas, Bélgica, com aterragem prevista na capital da Bélgica às 9h26, horário da Bélgica. De São Vicente partiu o aparelho da TAP que vai para Lisboa, já está no ar já há algum tempo e deve aterrar em Portugal, Lisboa, às 6h27, o aparelho da TAP que vai de São Vicente para Lisboa. De resto, é o que temos em termos de movimentação aérea. Temos uma outra informação, vem de Paris, o aparelho da TACV que vem de Charles de Gaulle, vai para São Vicente, está neste momento a alcançar o extremo sul do Saara Ocidental e deve aterrar em São Pedro quando forem 2h53. Pela via marítima temos a navegar neste momento o Criolla, que está perto do porto de Furna, na Ilha Brava, e também temos o Criolla que depois de escalar o Porto de Furna regressa a Val dos Cavaleiros para depois a seguir viagem até a sua base aqui no Porto da Praia. E também o outro ferro que está a navegar neste momento é o Dona Tututa, que está neste momento a norte de Santa Luzia, vai em direção ao porto de Tarrafal de São Nicolau, com chegada prevista por volta das 2h30. O Dona Tututa deverá estar no porto de Tarrafal, em São Nicolau. O Ostreia navega neste momento na costa ocidental de Santiago, está muito perto de alcançar a cidade de Vélia, deve estar neste momento perto da zona de Rincón, já passou a ponta de Rincón e vai aproximar-se da cidade de Vélia. O Estreia que deve então daqui a uma hora, sensivelmente, atracar no cais da praia. Falemos agora do movimento das marés, bem como nos diz as tabelas solares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para hoje, segunda-feira, 12 de agosto, o sol despontou às 6h19 e o pôr do sol será às 18h58 e 37 segundos. A lua está na fase quarto crescente, saiu pelo sudeste às 12h36. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 4h51 e a seguinte será às 17h23. E a primeira pré-mar foi às 11h55 e a seguinte será à noite às 23h48. Os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, neste momento das 12h22 até às 14h22. Para amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar do dia vai acontecer às 5h48 e a seguinte será às 18h22. A única pré-mar de amanhã vai acontecer às 12h02, quer dizer que amanhã teremos praticamente o dia todo com maré baixa. Em relação à pesca, amanhã, terça-feira, poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 5h49 até às 7h49, ou então das 18h12 até às 20h12. Concluído então o Jornal das 13, recordemos os títulos. Dissemos que o Primeiro-Ministro pediu aos jovens que não se resignem perante os problemas do país, da abertura do Fórum Jubilar da Juventude. O Cardeal apela a não fragmentação social e os jovens pedem mais investimentos e oportunidades mais assertivas que evitem a saída dos jovens do país. SEACS acusa câmaras que ainda não implementaram o PCFR, aprovado que de estarem a guardar recurso disponibilizado para fins eleitorais. Cozinheiras escolares manifestaram-se no final de semana em Sobada e prometem paralisação caso a Ficaz não implemente o PCFR. Contávamos ter aqui neste jornal a posição do Conselho de Administração da Ficaz, que proferiu uma conferência de imprensa no início desta tarde, o que o amigo ouvinte poderá acompanhar em próximos serviços informativos. A Ucrânia continua operações militares inéditas no interior da Rússia, que alargou a zona de retirada de civis. Israel, pendente de um ataque do Irão, a Força Aérea Israelita suspende viagens de seus militares para o estrangeiro. Incêndio descontrolado lavra nos arredores da capital da Grécia. Foi então o Jornal da Tarde, uma edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. A informação volta a estar aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde às 15 com o Jornal a essa hora. Boa tarde. Mais
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.